Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o seu like. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos pro relato de hoje, que é este, A Casa dos Eguns. Olá, Ana e assombrados. Tudo bom? Tudo jóia? Acho que é uma moça que nos conta. Eu já mandei outros relatos pro canal e um deles foi lido. Que é Exu do Lodo avisou sobre a morte do meu pai. E eu fiquei bem honrada com isso, pois amo de paixão o canal. Por isso estou enviando mais este relato. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Esse relato aconteceu no ano de 2019 e 2020, eu não tenho certeza. Numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul. Sempre morei em várias casas, pois os meus pais se mudavam muito na minha infância. Eu já estava acostumada. A minha mãe se entediava do lugar onde estávamos morando e pronto, lá íamos nós para um outro lugar. E dessa vez não foi diferente. Nos mudamos para o interior dessa vez. A minha mãe, com a ajuda de um tio dela, picareta que dói e nada confiável, achou uma casa pra gente morar, super barata e habitável, segundo ele. A minha mãe confiava e confia até hoje demais nesse ser abençoado, para não dizer outra coisa. E fomos de mala e cuia, como diz aqui no sul, para tal casa e cidade do interior. Quando chegamos lá, Ana do céu, a casa era bonita. Por fora era bonita. Dentro a casa tava podre. Tinha um legítimo lixão lá dentro. Tinha tanto lixo, roupas velhas e baratas que, meu Deus, passamos dias limpando aquela casa. Eu lembro que deu uns 15 sacos pretos grandes de lixo. Mas isso nem era o pior, não. A casa não tinha luz e nem água, pois os antigos donos tinham deixado tudo com dívidas e foi tudo cortado. O meu pai teve que pagar todos os débitos para podermos, depois de quase um mês, religarem a energia e a rede de água para nós. A nossa sorte foi que uma outra tia da minha mãe morava na frente e deixava a gente tomar banho lá, mas dormir a gente dormia à luz de velas mesmo. Agora vocês vão perguntar, e cadê o tio maravilhoso que colocou vocês nessa? Simplesmente sumiu. Quase um mês e meio depois, ele apareceu lá, todo disfarçado, inventando desculpas esfarrapadas para os meus pais, porque a mim e ao meu irmão ele não enganava mais, não. E também devem estar se perguntando, tá, mas cadê então o sobrenatural nessa história toda? Começa exatamente agora. Lembra que eu falei que nós ficamos 15 dias sem luz e sem água? Então, foi nesses dias que descobrimos o porquê da casa ter sido tão em conta, tirando os consertos que tivemos que fazer e os débitos antigos que meu pai teve que pagar, né? A casa era bonita e boa e parecia normal. Até a primeira semana passar. Eu sempre fui mais sensitiva na família, sabe? A mais sensitiva da família. E então, obviamente, que quem viu as primeiras aparições e coisas estranhas fui eu. A casa era grande. Tinha uma sala de estar pequena, uma cozinha grande, 3 quartos grandes, banheiro e uma varanda/garagem enorme atrás da casa e um pátio razoável na frente. Comparando com a nossa antiga casa, que era minúscula, nós estávamos no céu. Essa tal varanda/garagem era onde deixávamos as roupas secando, pois tinha telhado, caso chovesse não ia molhar, e onde ficavam os nossos 2 cães com suas casinhas também ali, dormindo. Lá não tinha bico de luz, ou seja, à noite era bem escuro lá atrás, mas os cães não davam bola a princípio. E eu comecei a notar que na segunda semana em que estávamos morando naquela casa, os cães, do nada, começaram a dormir no tapete em frente à porta da sala, que era a porta principal da casa. Tinha uma outra que era na cozinha
que dava para a entrada dessa varanda garagem, mas que nunca usávamos. E ela vivia fechada. Quando meu pai tentava obrigar os cães a dormirem lá na garagem, amarrando eles lá, eles choramingavam a noite toda. E quando chovia, eles dormiam na rua, mas não iam lá na tal garagem para dormir. Então um dia, quando estava quase escuro já, eram umas 8 da noite, eu fui pegar uma calça de moletom minha que estava estendida no varal, lá na tal garagem. E aí eu percebi que os coitados dos cães tinham tanto medo. Foi então que eu percebi, acho que por que os coitados dos cães tinham tanto medo. A tal garagem era tipo um retângulo, bem grande, com uma parede que servia para dividir, pois um lado era para servir de lavanderia e o outro de garagem. A minha mãe estendia as roupas na parte da garagem, que ficava para frente da casa, e mais no fundo ficava a tal da lavanderia, que agora era o canto da bagunça, pois minha mãe não tinha lavanderia, apenas a máquina de lavar que ela deixava na cozinha. Estava eu, bem plena, lá no escuro, recolhendo a bendita da calça de moletom, quando do nada algo chama minha atenção. Olhei para o lado, para os fundos da garagem, e lá estava, bem no canto da parede, um ser negro, mas tipo uma fumaça, com uma aparência bizarra, agachado, como se estivesse sentado no chão, sabe? E ele olhava para mim com os olhos vermelhos, como se soubesse que eu podia vê-lo, ou como se estivesse esperando eu vê-lo. Eu senti um calafrio e uma maldade que vinha dali. Eu engoli a saliva e a vontade de gritar e fingi que eu não via aquilo lá. Peguei a calça e saí calmamente, quase tendo um AVC, né? Saí da garagem. Fora da garagem era claro, pois a nossa casa, apesar de estar sem luz, ficava de frente para o poste de iluminação pública da rua. E ele iluminava o pátio e um pouco da casa também, menos a tal garagem diabólica. Entrei na casa, que estava toda iluminada por velas. Entrei pálida, super pálida. E a minha mãe perguntou: "O que foi, guria? Viu um fantasma, foi?" Eu não falei nada. Só falei que eu tinha visto uma aranha lá, pois todos sabem que eu tenho pavor de aranhas. E que não ia mais pegar roupas no varal à noite. Mas a verdade era outra, né? Bom, alguns dias se passaram. Depois disso, a luz e a água foram religadas na casa. Meu pai gastou horrores para isso acontecer. Tinha anos de débito. Tudo estava normal até que numa madrugada fui no banheiro ao lado do meu quarto, que era ao lado do banheiro, e tava todas as luzes da casa apagadas. Mas a luz do banheiro era por sensor. Uma ideia brilhante do meu irmão mais novo. Tu pisava na porta do banheiro e ele já acendia a luz. E quando ela acendeu, eu quase morri de susto. No box do banheiro, na parte de tomar banho, sabe? Tinha um cara. Isso assim, o espírito de um cara, né? Ele era alto, branco, cabelos médios assim, lisos e pretos, uma barba rala e olhos muito negros. Ele passava uma energia muito ruim e olhava com um interesse, com um sarcasmo para mim. Eu travei na porta mesmo e voltei para trás, pois achei que era realmente alguém que tinha entrado lá em casa e que, sei lá, queria roubar ou fazer algum mal, né? Afinal, éramos moradores novos, todo mundo sabia. Fui correndo pro quarto dos meus pais, chamei meu pai aos berros, e quando meu pai foi olhar no banheiro, o cara tinha sumido. E eu fiquei por mentirosa ainda. Eu lembro que nem no banheiro eu fui mais naquela noite. E comecei a dormir com a porta do meu quarto fechada. Outro episódio aconteceu alguns dias depois, quando acordei de manhã, e eu sempre acordava primeiro que o meu irmão. E quando eu fui chamá-lo para tomar café, tinha um espírito dormindo na cama dele com ele. E quando eu fui ligar a luz para olhar melhor, porque eu pensei que era algum amigo do meu irmão, sei lá, que tinha ido dormir lá em casa, né? E ninguém me falou. Mas não era, não. Era um espírito. Certeza.
Falei pra minha mãe e pro meu irmão. E eles tiraram sarro, é isso? E eles tiram, não sei. Ou eles, eu não entendi o que ela escreveu aqui. Bom, sempre que eu ia lavar a louça à noite, pois a louça da noite era sempre minha ou do meu irmão, eu me sentia observada pela janela de vidro que tinha na cozinha, que dava de frente pro corredor que ia pra garagem. Outra vez, estava sozinha em casa, escutando música alta e passando pano no piso. Minha mãe e meu irmão tinham ido pro centro da cidade e meu pai estava trabalhando. Era tipo de manhã, sabe? Umas 10 da manhã. Quando sentei no sofá para responder a minha amiga no WhatsApp. E aí eu vi o volume do rádio abaixar assim do 18 pro 14, sozinho. Sim, sozinho. Eu me apavorei, desliguei o rádio da tomada. Peguei meu celular e corri para casa da minha tia, que era ali na frente. E fiquei lá com a minha tia e com a minha prima até alguém chegar em casa. Eu não falei para ninguém isso, né? Comecei a ter um trauma daquela casa. Eu não conseguia dormir e nem ficar mais sozinha lá. Era só eu, tipo a escolhida para ver as coisas sobrenaturais que aconteciam ali. O meu primo um dia viu um cara andando lá no pátio de casa de madrugada. Até falou para minha mãe, mas ela não acreditou, pois trancávamos o portão com cadeado e a casa era toda murada. Só dava para entrar realmente pelo portão. E assim foi se passando os meses. Os cães foram adormecendo e nós também. Adormecendo? Minha mãe e eu acabamos pegando uma gripe que nada curava. Meu pai vivia reclamando de dor nas costas. O meu irmão vivia com dor de barriga ou dor de cabeça. E eu ainda, para ajudar, tinha insônia. Era horrível. E tinha sonhos muito reais com um homem. O tal homem do banheiro. Nos sonhos, ele não falava comigo. Ele não me fazia mal. Apenas me mostrava coisas. Ele me mostrou que o espírito lá do fundo era outro. Não era ele. Era um velho. E que no quarto do meu irmão tinha um outro espírito. Aí eu comecei a dormir na sala com a luz acesa, pois eu notei que lá, por ser perto do quarto dos meus pais e também do Congal, sim, éramos umbandistas na época. Eu ainda sou, mas os meus pais e o meu irmão não são mais. Então, quando eu dormia lá, que era próximo do quarto dos meus pais e próximo do Congal, eu não tinha os tais sonhos bizarros. Então as coisas começaram a piorar naquela casa. Além das dores e das doenças, as coisas simplesmente começaram a queimar. Os canos de água começaram a estourar, os ralos a entupir. Tudo, exatamente tudo, dava errado naquela casa. Nós estávamos sem casa de umbanda para ir na época, pois no interior tem um certo preconceito com religião de matriz africana. Mas quando tudo começou a desandar, a minha mãe foi obrigada a ligar para o pai de santo dela. Então foi tudo explicado. Ele falou que viu nas cartas, fazia tempos que estávamos numa fase ruim, mas que não podia se meter nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. E então, após um sermão dos bons na minha mãe, ele disse o seguinte: aí é casa dos eguns. Vocês se meteram numa enrascada e é melhor saírem daí o quanto antes, enquanto podem, pois o espírito que está incomodando a tua filha nem é o mais forte dos que estão aí. O lá de trás da garagem é o chefe. Ele é o que quer destruição e mortes. Saiam daí. Voltem para cá. Aqui eu posso proteger vocês. Agora aí eu não tenho muito o que fazer. Eles foram mortos e enterrados aí no chão e nas paredes dessa casa. Hã? Enterrado na parede? E no chão? Tinha gente enterrada lá? Aí era um ponto de tráfico. Ninguém falou para você? E esses espíritos estão revoltados. Eles querem vingança. Eles querem sangue. Entendi. A minha mãe ficou apavorada. E daí sim resolveu acreditar.
Passou longos 2 meses, totalizando ali uns 6 meses que estávamos morando lá naquela maravilhosa casa, quando minha mãe resolveu que íamos voltar para nossa antiga cidade. Botou a tal casa à venda e logo vendeu, pois todos que não conheciam o histórico da casa tinham um olho gordo em cima, sabe? Porque afinal a casa era uma casa boa, né? Assim que minha mãe fechou o negócio, na mesma semana nos mudamos. E uns dias antes de nós sairmos de lá, numa noite que eu me aventurei em dormir no meu quarto, eu não sonhei com o espírito, e sim senti ele botando a mão nas minhas costas, na cama, por debaixo da coberta. Ana, imagina, tu tá lá dormindo, bem bela, e do nada sente uma mão grande e gelada nas suas costas, tipo pele com pele. Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar da sensação. Eu lembro que eu corri para a sala de volta e implorei proteção para Iemanjá e Yansan e acabei adormecendo no sofá chorando de pavor e baixinho para ninguém escutar. Na nova casa alugada que fomos morar, na nossa antiga cidade, tudo voltou ao normal e a paz voltou. Os nossos cães, que lá viviam tristes, doentes e com medo, estavam agora faceiros na nova casa, corriam por tudo. Nenhum de nós estava mais doente ou com dores inexplicáveis. E eu voltei a dormir tranquila e nunca mais sonhei com aquele homem sinistro lá, graças a Deus. E a lição que fica é: nunca compre uma casa muito barata sem saber a história dela. Nunca duvide da tua intuição também. Nunca confie demais em parentes com índole duvidosa. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Até a próxima. Tenho muitos relatos para mandar ainda. Fiquem bem. Manda beijos pro Rio Grande do Sul, Ana. Se der, obviamente. Beijos aí pra galera do Rio Grande do Sul e força. Beijo. Bom, gente do céu, caíram numa enrascada. Olha, é sempre assim, quando a casa é muito boa, né? O imóvel é muito bom e tá muito barato, dá uma pesquisada porque alguma coisa deve ter aí. É o que a gente vê aqui nos relatos, é sempre assim, né? E, nossa, ali era um ponto pesado, então além de ocorrer coisas ali, como provavelmente cobranças, uso de entorpecentes e não sei o que, tinha... Ali mesmo eles resolviam o problema e ali mesmo eles enterravam o problema, se é que me entende. E acho que tudo escondido, à base de crime, de não sei o que, as pessoas ainda estavam lá enterradas na parede. E aquilo já atraiu coisa ruim, então ali acho que já ficou espírito de quem morreu ali, que ficou enterrado ali, já tinha espírito outro que veio de sei lá de onde para chamar mais bagunça ainda e querer mais coisa ruim, sabe aquela que uma coisa puxa a outra, o negócio vai virando tenso. Nossa, ainda bem que não aconteceu coisa pior, né? Eu acho que ia começar o negócio se ninguém se mexesse para tentar saber o que aconteceu, né? Tentar, e aí depois de 6 meses mudar. Tipo, se o negócio fosse ficando 1 ano, 2 anos, vai saber o que poderia ter acontecido com essas coisas ruins por lá. Começar a mudar comportamento, né? Uma influência negativa aí, o que podia virar isso? É verdade, gente, tem que tomar muito cuidado. Bom, esse foi o relato de hoje. Se for comentar, que seja com respeito. Se você que está assistindo já passou por uma situação parecida numa casa assombrada, já morou numa casa assombrada ou conhece uma história, conta pra gente. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui! Tchau, tchau.